Bem, o samba e a bossa eles são dois estilos muito parecidos, né? Mas algumas diferenças básicas do tipo andamento, né? Geralmente o andamento do samba é um pouco mais rápido e o samba eu gosto de pensar também sempre nesse aspecto da percussão, porque originalmente a gente não tinha baixo no samba, então o samba ele foi importado das percussões, né? Então primeiramente do surdo e também foi pegando de outros elementos também, do rebolo. Então as células rítmicas foram vindo desses instrumentos de percussão. Então o samba naturalmente ele é mais rítmico, ele tem um pouco mais de movimento, né? E ele exige que na hora que você vai tocar ele, que você traga um pouco desse movimento para que a cadência desse samba não vou, talvez a palavra seja engessar, senão a gente deixa ele muito engessado, muito duro, né? Então, existem, assim como eu comentei das dinâmicas nos acentos, né, que hora o acento está aqui, hora o acento está ali, o samba ele tem um pouco disso também no baixo, né? De hora você está cadenciando ele, hora você movimenta ele um pouco, hora você tira um pouco do movimento, mas em vias de regra, tanto o samba como a bossa, a gente tem um acento no 2, né, que seria isso. Só que eu estou exagerando isso só para a gente entender o sentimento, porque na prática ninguém toca samba assim, ninguém toca... Né? Isso aqui é mais um ponto de partida para a gente saber que o pulso está. Mas na prática, o que a gente. O que é legal da gente pensar na execução, eu vou usar um exemplo aqui em Ré, Sol e Dó. Né? Vamos começar pela bossa, que é mais lento, né? Tanto no samba como na bossa, você pode ter essas duas possibilidades de execução. Ok. Né? O que vai acontecer em relação ao samba e a bossa, para esse tipo de condução aqui, que eu fiz uma condução mais simples, é que geralmente no samba a gente separa um pouquinho a primeira nota da segunda. Então, ao invés de eu tocar ela mais ligado, como é na bossa, no samba eu tocaria, vamos supor. Então eu usei, de certa forma, o mesmo conceito, né, os mesmos elementos, né, só semínimas, né, mas a diferença está exatamente nessa separação, separar um pouquinho a primeira nota da segunda. Isso aqui é o básico, né? E aí eu tenho outras variações e outras possibilidades de execução, que funcionam tanto para a bossa como para o samba. E, na verdade, a diferença, eu sempre gosto de falar que está muito mais nessa questão da duração da nota de cada uma, e nos excessos. O samba ele te dá a possibilidade de explorar um pouco mais, de ter um pouquinho mais de excesso na parte rítmica. A bossa nova é um pouco mais contida. Mas não quer dizer que você não possa, por exemplo, fazer isso na bossa. Ó. Mas você não vai ouvir alguém tocando bossa o tempo inteiro assim, né? Geralmente um baixista brasileiro vai tocar. E tocando essa mesma situação rítmica, né? Tum, pá, pá, pum, pum, pá, pá, pro samba, a diferença que a gente tem vai ser principalmente nessa duração das notas, né? Então, essa nota eu vou tocar. Né? Falando de duração de notas, né? Então, eu teria, por exemplo...
primeira nota ela sempre tem uma duração um pouquinho mais curta, né? Pam, pam, pum, e a segunda tem uma duração maior. Então esse pulso, essa acentuação da segunda, ela está muito mais na duração da nota do que de fato mesmo na força que você coloca. Não tem essa necessidade de você tocar isso. Você pode tocar natural. Só o fato de você cortar um pouco a primeira nota, você já vai ter esse swing, né? E no samba você tem um pouquinho mais de espaço para você fazer essas variações rítmicas. Se fosse o mesmo, a mesma música com a intenção de bossa, mas no mesmo andamento, só para você ver a diferença. Ó. Eu separo um pouco menos as notas, deixa elas soarem um pouco mais. Se for um samba, é isso. E uma outra coisa também interessante que eu queria até compartilhar com vocês é a questão dos acentos, né? Quando a gente toca, quando a gente está improvisando, o músico brasileiro ele tem o costume de ter uma dinâmica nesses acentos, né? Uma hora ele está acentuando na cabeça do tempo, né? Outra hora ele está acentuando na segunda semicoxia, né? Ou então às vezes a gente faz isso já naturalmente, né? O músico brasileiro já tem essa vivência por conta dos instrumentos de percussão, principalmente, né? O tamborim, a caixa. Então existem esses acentos ali diluídos nesses instrumentos e a gente acaba já pela escuta fazendo isso sem pensar. E quando eu precisei explicar isso para um músico que não tinha vivência em música popular, né, em música brasileira, tinha experiência mais no clássico, aí eu parei e falei, nossa, como é que eu vou trazer isso para ele? E aí eu pensei, poxa, eu posso sugerir para ele um estudo dos acentos, né, para ele aprender a colocar os acentos na primeira semicoxia, depois na segunda, depois na terceira, depois na quarta. Então essa aqui é uma dica que eu vou deixar aqui para vocês, que é um estudo que eu faço até hoje, inclusive, que seria isso. 1, 2... com acento somente na primeira, né? Depois eu mudo para a segunda. Terceira. Dá até a impressão de que está deslocando o tempo, né? Na quarta. Então você pode, inclusive, pegar essa mesma estrutura, né? Depois que você conseguiu dominar essa questão de segurar as notas, né? Que é como se estivesse com uma bola, né? E você estivesse quicando ela bem, bem fraquinho, depois você aperta ela e quica ela um pouco mais forte, né? Então você tem que saber administrar essa bola no espaço curto e no espaço longo também. Então é a mesma coisa que acontece aqui. E uma das coisas interessantes no acento é você entender a importância das notas fracas, não só das notas pá, porque a música brasileira, se você pegar a articulação de vários músicos que tem essa sonoridade brasileira, como por exemplo Dominguinhos, você vê que existe uma importância muito grande nessas notas que não tem força, né? Então essas notas que têm poucos sons, né, elas têm uma importância tão grande como as que têm muito som, né? Então tentar administrar isso. Aí depois que você administrou isso aqui, né, nesse exercício aqui que é bem comum, né, para quem estuda instrumento de cordas, né, guitarra ou baixo, né? Aí você pode fazer isso depois tentando improvisar também. Você fica um trecho improvisando, só acentuando
na primeira, depois só sentona na segunda, só na terceira da semicoxia e só na quarta.